A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Queria compartilhar algo da parte de Deus aos corações dos irmãos e falar de um tema que tem me recaído ao coração já há alguns dias, que eu queria gravar esse vídeo, falar sobre esse tema, mas não tinha tido ainda a oportunidade. Hoje Deus me concedeu essa oportunidade para estar falando aqui sobre esse tema, que para mim é algo de muita importância falar sobre isso, tudo bem? Então, enquanto isso, já vai compartilhando aí compartilha esse vídeo aí com mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e tenham as suas vidas edificadas e transformadas pela palavra de Deus. Principalmente nós que somos pregadores da palavra de Deus, e é sobre isso, sobre o pregador e a pregação que eu quero falar nesse vídeo. E em especial eu queria falar sobre a questão do sucesso na pregação, tá bom? O sucesso da pregação. Nós que somos pregadores, nós temos às vezes a gente acaba tendo alguns medos e algumas preocupações, e isso é normal. E às vezes nós queremos saber o que realmente é o sucesso de uma pregação, o que é ter sucesso em uma pregação. Como eu vou saber que aquela pregação que eu preguei, que aquele conteúdo que Deus colocou no meu coração e eu repassei para a igreja, como eu vou saber se aquilo dali realmente fez sucesso? Como é que eu vou comparar, de que maneira é que eu vou comparar isso daí? E como eu tenho que fazer para ter sucesso na minha pregação, tá bom? Então a gente vai saber aí sobre esses pontos, a gente vai aprender aí dentro da palavra de Deus. Quero usar a palavra de Deus aqui para nós termos esse entendimento, e aquilo que o Senhor colocou em meu coração, quero compartilhar aqui com os irmãos. Espero de certa forma abençoar a vida de cada um dos irmãos. E você já vai compartilhando, já vai curtindo aí, como forma de gratidão. Curte aí, compartilha, e você que ainda não é inscrito, se inscreve aí no meu canal, tá bom? Como forma de gratidão a Deus por este conteúdo. Então vamos falar sobre o sucesso na pregação. Sucesso na pregação. Às vezes nós que pregamos um movimento, uma agitação ali, e eu saio dali achando que que a pregação que eu ministrei ali teve sucesso, quando às vezes, na verdade, nós pregamos o tempo todo, a igreja fez barulho, a igreja levantou, glorificou de pé, a igreja teve aquele movimento ali, e aí nós achamos que tivemos sucesso, quando na verdade a igreja saiu sem entender nada do que foi ministrado ali. Então é sobre isso que nós queremos falar aqui, e como ter esse sucesso, como ter um sucesso no seu ministério, um sucesso da sua pregação. Em primeiro lugar, eu queria usar a palavra de Deus aqui para falar sobre isso. Eu queria abrir e compartilhar com os irmãos
Atos capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou. Aí ele fala assim, algo aqui agora, uma palavra chave aqui para nós entendermos aqui sobre isso. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou. Aí ele fala, não só a fazer, mas a ensinar. Não só a fazer, mas a ensinar. Perceba aqui que o fazer vem antes do ensinar. Às vezes nós queremos ensinar sem antes fazer. Mas como assim, irmão? Não entendi a sua linha de raciocínio, não entendi o que você quis comunicar agora. Às vezes nós queremos pregar algo que nós não vivemos. Às vezes nós queremos pregar sobre um texto que nós não estamos vivendo sobre, de acordo com aquilo dali que a Bíblia está pedindo que nós vivamos daquela forma. Dessa forma aí jamais, com certeza jamais, nós iremos ter sucesso na nossa pregação. Jamais nós iremos ter sucesso no nosso ministério. Podemos até elaborar um sermão lindo, podemos até elaborar uma pregação sensacional, e que na hora que nós vamos pregar, a igreja pode glorificar de pé, pode haver aquele movimento, mas com certeza não vai gerar transformação de vida, sabe? Porque não tem como eu pregar algo que eu mesmo não estou vivendo. Não tem como as pessoas ouvirem aquilo que eu estou ministrando e elas aplicarem na vida dela, porque o que elas vão pensar? Como é que essas pessoas que estão nos ouvindo irá aplicar aquela palavra que eu estou ministrando, visto que eu mesmo que estou pregando não estou vivendo? Não como se diz por aí, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não é sobre isso, o evangelho não é isso, tá bom? Isso é um pensamento mundano, isso é um pensamento diabólico, não é dessa forma que deve ser, não é assim. Aí eu mesmo já ouvi muito sobre isso, né? Pessoas falando, olha, principalmente eu já vi mães falando para filhos, ó, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não tem como, não dá para ser assim, não dá para ter sucesso dessa forma. Aquilo que eu ensino é aquilo que eu vivo, eu devo ensinar apenas aquilo que eu vivo. E sabe em que isso vai gerar? A partir do momento que eu estou pregando aquilo que eu estou vivendo, isso vai gerar autoridade, tá bom? O fazer vezes ensinar vai dar igual a autoridade. Isso vai gerar autoridade na minha fala, isso vai gerar autoridade naquela palavra que eu estou ministrando, e com certeza o Espírito Santo vai fazer com que aquela palavra venha encontrar o local certo, e aquela palavra ela vai gerar transformação nas pessoas, porque aquilo que eu estou pregando, eu vou estar pregando com autoridade. Não tem como nós vivermos uma vida de mentira dentro do Evangelho de Cristo, dentro desse Evangelho que o Senhor Jesus Cristo nos chamou para pregar. Nós que somos pregadores da Palavra de Deus, nós que estamos à frente da igreja, nós que estamos à frente dos trabalhos, ministrando a Palavra de Deus, fazendo o ID do Senhor, nós estamos aqui como testemunha. E ser testemunha não é eu testemunhar aquilo que não é eu colocar as minhas ideias, não. Ser testemunha é eu colocar o próprio Evangelho, é eu testemunhar Cristo. Eu não estou testemunhando eu estou testemunhando as obras de Cristo. Não é as minhas obras, é as obras de Cristo, que através da minha vida, que eu estou vivendo aquilo que Jesus Cristo colocou para mim viver, aquilo que a palavra de Deus fala que eu devo fazer. Então eu estou vivendo a palavra, então eu estou testemunhando aquilo que Jesus Cristo disse para nós termos esses testemunhos, aquilo que Jesus Cristo disse para nós fazermos. Dessa forma, com certeza, esse primeiro ponto é muito importante para as nossas vidas, e isso vai gerar transformação nas pessoas. Segundo ponto, e eu queria falar só mais sobre isso, só mais esse ponto, tá bom?
primeiro ponto que eu falei sobre essa questão de ensinar apenas aquilo que eu vivo. Não dá para mim ensinar algo que eu mesmo não estou vivendo. Dessa forma, eu não vou ter autoridade, eu não tenho, e você não tem autoridade para pregar aquilo que você não vive. Não dá. Não dá para você pregar sobre santidade se você não tem uma vida santa. Não tem como eu pregar sobre dízimo se eu não estou devolvendo o meu dízimo. Não tem como eu falar sobre missões se eu hipócritas, como é que vocês colocam algo para o povo levar, sendo que vocês mesmos não conseguem levar nem com o dedo mínimo? Então, não vamos ser hipócritas. Pregar uma coisa que nós sabemos que nós não estamos vivendo. Pregar algo que nós não vivemos. E em segundo lugar, conhecer bem o público no qual você está ministrando para ele. Conhecer bem o público no qual você vai ministrar a palavra de Deus para ele. Olha, sucesso na pregação não é eu elaborar um sermão com muitas palavras bonitas, com palavras que as pessoas não conhecem direito, não encher encher o meu sermão com um vocabulário em que as pessoas não vão entender aquilo que eu estou ministrando. Isso não é sucesso na pregação. Isso não é ter sucesso no ministério e principalmente na pregação, que é o caso que nós estamos falando aqui acerca do sucesso na pregação. Não é eu elaborar um sermão baseado nos originais e chegar lá e falar, olha, nos originais, e trazer a palavra original e começar. Não é isso, tá bom? Não é isso, não é sobre isso. O sucesso da pregação não é isso. O sucesso da pregação não é uma outra coisa também, que às vezes nós cometemos um erro. Nós começamos a ministrar uma palavra, pegamos, por exemplo, um texto do Antigo Testamento e nós começamos a falar, a explicar sobre aquela época, explicar sobre os costumes daquela época, e falamos naquela época, e terminamos a mensagem, findamos a mensagem, e o povo não entendeu nada. Ficou apenas naquela época e naquela época.
e nada para hoje. Não teve uma aplicação para os nossos dias de hoje. Então, o que nós vamos fazer com essa palavra? Né? Então, nós temos que sempre ter em mente qual o objetivo que eu quero alcançar com a minha pregação. Mas para isso, para eu atingir esse objetivo, é necessário eu conhecer o meu público, aquelas pessoas que eu vou ministrar para elas. E dentro desse versículo 6 aqui, olha o que Deus fez, olha o que o Espírito Santo de Deus fez ali no meio daqueles crentes que estavam ali. Aqueles crentes começaram a falar em outras línguas. Aqueles crentes começaram a falar em outra língua. E as pessoas que estavam ali, pessoas de toda a nação, de vários lugares, pessoas de várias línguas diferentes, estavam reunidos ali. E aí o versículo 6 diz o seguinte: e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, nós temos que preparar uma mensagem pensando nas pessoas que irão ouvir aquilo que nós estamos pregando. Tá? Porque o Evangelho é para gerar transformação. E o Evangelho ele só vai gerar transformação se aquela pessoa conseguir absorver aquilo que foi ministrado. Eu acho muito lindo a maneira como Jesus Cristo ele ministra a sua palavra, como ele prega, como ele pregava a palavra para as pessoas de sua época. Jesus ele não chegava com um elaborado sermão, com palavras bonitas, né, com palavras, com uma palavra ali que ninguém nunca viu. Jesus não se preocupava em trazer um sermão, uma revelação ali que as pessoas, não, ninguém nunca viu isso daqui, ninguém nunca viu falar sobre isso. Não, Jesus era simples. Jesus chegava e falava, olha, Jesus chegava e falava do semeador. Jesus chegava e aí ia falar sobre o campo. Jesus chegava e falava sobre a videira. Jesus chegava e falava sobre pescador. Era a forma como Jesus falava ali naquela época. Jesus chegava e falava sobre um pastor de ovelhas. Jesus falava sobre o que era mais da época ali, a linguagem que era mais usada ali na época. Jesus se utilizava daquelas expressões. Jesus não chegava tentando impressionar, não. Ele usava as palavras do cotidiano que se usava ali, né? E pregava o reino de Deus. Olha, o reino de Deus é semelhante a um homem que saiu, sabe? E aí ele vai ia dando ilustrações ali, e ia pregando o reino, e as pessoas iam entendendo, e as pessoas iam se convertendo. E cada vez mais quando Jesus pregava, mais pessoas queriam ouvir ele. Sabe por que as pessoas queriam ouvir Jesus? É porque elas entendiam o que Jesus pregava. E esse deve ser a nossa preocupação, nós como pregadores da palavra de Deus. Isso daqui deve ser sempre a nossa preocupação. Tentar acertar o público, ou tentar acertar a mensagem, pegar a mensagem certa para aquele público que vai estar nos ouvindo ali. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eu, quando vou ministrar uma palavra, não eu falar, Senhor, toca no coração dessas pessoas, no ouvido dessas pessoas, para que elas entendam aquilo que eu vou pregar. Não, é o contrário. No versículo, aqui dentro desse contexto, nós vamos entender que o Espírito Santo tocou nos apóstolos, tocou nos crentes que estavam ali, e foi eles que pregaram para o povo entender. Então, quem tem que ser tocado, quem tem que ser transformado é nós. Nós é quem devemos buscar Deus de forma que Ele venha nos ensinar, que o Espírito Santo do Senhor venha nos capacitar a ministrar a sua palavra de maneira simples
e que gere transformação, que as pessoas entendam aquela mensagem que nós queremos passar. Que Deus continue nos abençoando, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a ministrar a sua palavra e que nós jamais venhamos nos exaltar, mas que nós iremos sempre compreender que quem gera transformação é o Espírito Santo. Não venhamos deixar que o nosso coração, o nosso ego venha a se exaltar. Não venhamos deixar que o sucesso venha a subir para a nossa cabeça. Não venhamos deixar que o sucesso venha tomar o espaço de Jesus